Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo no universo que move a agricultura, mas que a gente nem consegue ver, o mundo dos biológicos. Pense nisso aqui como um guia de campo prático para ajudar a separar o que é ciência de verdade do que é só marketing. E para começar, vamos a um fato que, olha, muda completamente a nossa perspectiva do planeta. 90%. Guarda esse número. Essa é a porcentagem de toda a vida na Terra que é microscópica. É isso mesmo. Tudo aquilo que a gente vê, plantas, animais, nós mesmos, isso tudo é só 10%. Os outros 90% são um universo invisível que, na verdade, está no comando do espetáculo todo. E essa frase da doutora Anne Gomes resume tudo perfeitamente. A gente não está falando de um detalhe, de um assunto de nicho. A gente está falando da força principal que rege qualquer sistema agrícola. Eles não são só parte do jogo, eles são o campo de jogo inteiro. Ok, então vamos lá. O que exatamente esses micro-organismos fazem lá no campo? Eles não são o faz-todo não, pelo contrário, são especialistas, cada um com uma função muito específica. A grande maioria dos produtos biológicos que a gente encontra por aí se encaixa em uma dessas três categorias. Alguns são verdadeiros guerreiros, lutando contra patógenos. Outros funcionam como uma equipe técnica, estimulando a planta, as raízes, a absorção de nutrientes. E tem também os engenheiros do solo, que estão ali construindo um ambiente melhor. O ponto central aqui, o que a gente precisa entender, é a especialização. E aqui, a gente chega numa questão fundamental. A todo momento, a gente vê produtos sendo vendidos como a solução milagrosa para tudo. Prometem controlar doença, promover crescimento, melhorar o solo, tudo num frasco só. Mas, na prática, a microbiologia de alta performance raramente funciona desse jeito. Agora, olha que interessante esse slide, porque ele mostra um erro muito comum. Esse é um caso real, tá? Um agricultor comprou um produto com tricoderma achando que ia controlar a doença de solo. Qual era o problema? A cepa específica daquele produto tinha registro e validação científica para promoção de crescimento. Ou seja, só porque o gênero tricoderma tem potencial para algo, não quer dizer que aquela cepa específica vai fazer aquilo. Então, a lição aqui é a seguinte: a função que está registrada na bula não é uma sugestão, é uma garantia, validada por pesquisa. É essencial alinhar a necessidade real da lavoura com a função específica e comprovada do produto. Qualquer outra coisa é basicamente um tiro no escuro. Agora vamos para a parte mais prática de todas. Como é que a gente inspeciona a qualidade de um produto começando pela bula, pelo rótulo? Pensa na bula como a sua primeira linha de defesa contra um produto que não funciona. Esse slide aqui é um verdadeiro guia rápido. É o passo a passo para avaliar qualquer biológico. Primeiro, ingrediente ativo. Não basta saber a espécie, tem que saber a cepa. Depois, indicação de uso. Precisa casar com o seu objetivo, claro. A concentração é outro ponto-chave. Como referência, busque no mínimo 10 na oitava para bactérias e 10 na 11ª para fungos. E a dosagem? Se você vir algo como de 1 a 8 litros, acenda o sinal de alerta. Isso pode indicar uma baita falta de precisão na pesquisa por trás daquele produto. E isso nos leva a um ponto essencial. Um número gigante estampado no rótulo não quer dizer absolutamente nada se não tiver como provar. Qualquer um pode imprimir um número, certo? A questão de verdade é como a gente pode ter certeza de que o que está dentro do frasco é o que está escrito na bula. A resposta é pedir uma análise de laboratório. Só que aí vem outra questão. Nem todo laudo é igual. A gente precisa saber ler esse documento, saber identificar os sinais de um trabalho bem feito e diferenciar de um que é meio duvidoso. E aqui está um padrão ouro da microbiologia. A regra das 30 a 300 colônias. Para uma contagem ser estatisticamente válida, a amostra precisa ser diluída até que numa placa de Petri apareçam entre 30 e 300 colônias. Se tiver menos que isso, a amostra é pequena demais. Se tiver mais, é impossível contar direito. Então, se o laudo vier com uma foto de uma placa toda lotada, borrada, a contagem foi estimada, não foi real. Exija sempre a foto da placa que foi de fato contada. Seguindo em frente, vamos ver como tudo isso se encaixa na tendência que está crescendo muito, a produção de biológicos na própria fazenda, as chamadas biofábricas on-farm. A economia parece ótima, mas os riscos? Os riscos são igualmente grandes. A conta parece fechar e com folga. Nesse exemplo da doutora Gomes, um produtor gastava 3 milhões de reais por ano com produto comercial. Ele poderia investir 2 milhões numa biofábrica e passar a ter um custo anual de só 500 mil. A economia já no primeiro ano seria de 500 mil e de 2,5 milhões nos anos seguintes.
Parece bom demais, né? Mas sempre tem um mas. E essa frase resume o maior risco da produção on-farm: contaminação. Produzir um produto contaminado não é só jogar dinheiro fora, é prejudicial. Você está basicamente pagando para colocar problemas na sua lavoura, para introduzir competidores que vão brigar pelos mesmos recursos que os micro-organismos que você realmente queria ali. Para ter sucesso com on-farm, não dá para fazer economia porca. O investimento tem que ser feito em 2 pilares que não se negociam em microbiologia. Primeiro, a esterilização. É garantir que você comece do zero, com tudo limpo. E segundo, a asepsia. É garantir que nada do ambiente contamine o seu processo. Sem isso, a biofábrica vira um risco e não um investimento. Então, depois da gente passar pelas ferramentas, pelas bulas, pelos dilemas da produção, a gente chega no fator que amarra tudo isso, o mais importante de todos. No final das contas, o sucesso com biológicos não é sobre comprar o produto mais caro ou construir a biofábrica maior. É sobre conhecimento. É o conhecimento técnico que dá poder para o produtor, para o agrônomo, para desafiar o que se diz por aí, para exigir prova e para separar o que é ciência do que é só ficção. E a gente termina com essa reflexão. A revolução biológica na agricultura não vai ser vencida só com um produto novo. Vai ser vencida com um novo patamar de conhecimento. A sua equipe está pronta para fazer as perguntas certas? Porque no fim do dia, são essas perguntas que separam o investimento do prejuízo.